E aí a gente pensou em tudo que possa te ajudar. E nesse momento, diante da pandemia, a gente precisa entender um pouquinho quais são os direitos dos trabalhadores, né? Tem aqueles que estão afastados devido à quarentena, o que pode ser negociado, o que não pode. Tem aqueles que foram dispensados devido à crise. Enfim, para entender melhor como é que fica a situação do trabalhador neste momento e quais são os benefícios concedidos a eles, eu converso via Skype com a advogada Cláudia Rocha. Boa tarde, Cláudia. Oi, boa noite já aqui, né? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E queria entender um pouquinho aí o que a gente tem para o trabalhador nesse momento. Primeiro, eu acho que a gente podia falar dos benefícios concedidos pelo governo e que talvez as pessoas possam aproveitar este momento e sair do sufoco, aproveitando esse benefício, né? Sim. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês, antes de falar das normas propriamente ditas, é que a gente está num momento que eu acho que só se equipara às grandes guerras mundiais. Então, mais do que abordar o que a lei permite ou não permite, é a hora de bom senso dos dois lados. Evidentemente que o empregado pensa que ele sempre é o lado mais fraco. E isso não é verdade. Num país com tanta diversidade, com um número imenso de microempreendedores, de pequenas empresas. Então, é óbvio que é uma situação, a calamidade é tão temerária que todo mundo vai perder um pouco. Então, quando a gente fala de direito do trabalho, é evidente que ele tem essa faceta de proteção ao trabalho e de proteção ao trabalhador, mas a gente tem que pensar que é um momento único, é diferente, é ímpar. Então, temos que olhar a lei com bastante bom senso. O que a lei trouxe, ou a medida provisória agora, para desafogar um pouco o lado do empregador, em primeiro plano eu podia falar para você sobre o layoff, que é a suspensão total ou parcial do contrato de trabalho. Nós temos uma situação de suspensão de não pagamento e temos a situação de redução de jornada e trabalho. Não é o ideal, mas é melhor reduzir do que você ficar sem emprego, né? Desempregado. Tá? Então, a gente gostaria de abordar essa questão das medidas. Então, vamos falar de medidas unilaterais que o empregador pode utilizar para evitar a demissão. Posso falar para você, na primeira figura, do teletrabalho, ou trabalho remoto, e muitas empresas estão adotando. Tirando, claro, dentro daquelas atividades que seja possível a prestação dos serviços remotamente. Então, essa é uma situação. Nesse caso, em que o empregador vai manter o teletrabalho, o trabalho remoto, ele continua tendo que pagar salário. A medida provisória fala em não pagamento de horas extras. É questionável, tudo que a gente vai falar agora, Cláudia, são medidas emergenciais e os juristas estão divididos. Algumas temáticas, como, por exemplo, a redução de jornada e salário, que afrontariam a Constituição Federal, que é a nossa norma superior que disciplina e que diz que não pode haver redução. Estamos diante de uma certa insegurança jurídica. O meu conselho para ambos os lados é que façam as alterações mediante contrato escrito, tá certo? Discute-se se para reduzir jornada e salário pode ser só o acordo individual ou temos que ter anuência sindical. A medida provisória fala que pode ser individual. Então, tomar esses cuidados. E o que eu tenho visto na minha experiência no escritório, que empresas que se enquadrariam na medida provisória e poderiam estar utilizando esses mecanismos, empresas que não precisam, estão
usando a lei distorcidamente. Então, tome cuidado, porque muitas coisas que estão disciplinadas na medida provisória podem virem a ser questionadas futuramente. Tá? Então, a gente tem aí a questão do teletrabalho, o trabalho remoto. Uma outra coisa que a medida provisória trouxe é a antecipação das férias individuais. A CLT não permitia que você concedesse férias quando o empregado não tem o período aquisitivo completo. Vale dizer que as férias só são concedidas após 1 ano completo de trabalho. A medida provisória trouxe uma flexibilização sobre a matéria, permitindo a antecipação de férias individuais, ainda que o empregado não tenha 12 meses completos para a aquisição do direito. É necessário, essas férias podem ser concedidas fracionadas, no mínimo de 5 dias corridos. Então, isso é uma coisa que tem dado um fôlego para os empresários. Melhor que demitir, porque eu falo assim, não é só demitir. A dispensa do empregado traz um custo. Com certeza. Alto para o empregador, não? Sobre os direitos que ele tem que pagar. Então, a concessão das férias é um alívio, tá certo? Outra coisa que a gente poderia falar da medida provisória são também férias coletivas, né? Ela traz a disciplina das férias coletivas. Uma outra situação que o empresário pode lançar mão é a antecipação de feriados, os feriados que ainda ocorrerão durante o ano, ele pode antecipar e o empregado depois, quando chegar o momento do feriado, não vai ter o descanso. Não são medidas simpáticas, mas, como eu disse, é uma forma de evitar a dispensa. E você bem disse... Desculpa te cortar, mas você bem disse que nesse momento precisa existir o bom senso, né? E o trabalhador, ele sempre acha que realmente é o lado mais fraco, mas a empresa nesse momento também fica com muitos conflitos, né? E com muito receio. E aí pensando também em manter o emprego de, normalmente, muita gente. Agora, em relação às pessoas que precisaram se afastar por problemas de saúde, aquelas que adoeceram e estão afastadas. Elas estão afastadas e já conta férias, antecipação de feriado ou não? Como é que fica? Não, quem está afastado do trabalho pelo INSS já recebe benefício previdenciário. Então, essas pessoas não se encaixam, não há necessidade, porque o empregador, na verdade, não está pagando salários. Ok. Vale lembrar que quando o empregado se afasta por doença ou acidente de trabalho, na doença, os primeiros 15 dias, o empregador assume esse pagamento e depois ele entra por licença remunerada no INSS. De certa forma, ele está protegido, o empregado, porque ele vai estar recebendo benefício previdenciário e o empregador não tem essa despesa. Tá, ok. Muita gente perdeu já os seus empregos, infelizmente, a gente lamenta, né? E algumas pessoas têm dúvida, e as que estão sendo dispensadas agora ficam com dúvida se tem direito ao seguro-desemprego ou não. Existe um tempo mínimo para que esse trabalhador tenha direito ao seguro-desemprego? Sim, evidentemente, quem for dispensado nesse momento, com pandemia ou sem pandemia, a regra é a mesma, ele tem acesso ao seguro-desemprego. Para que isso aconteça, existem alguns requisitos que ele tem que preencher. Então, ele tem que, nos últimos 18 meses, ter registro em carteira por pelo menos 12 meses, anteriormente à data da dispensa. Isso quando ele vai fazer a primeira solicitação. É a primeira vez que ele está solicitando seguro-desemprego, certo? Então, ele tem que ter 12 meses de registro. Ou 9 meses de registro, quando é a segunda solicitação. Já houve contratos de trabalho anteriores, ele já teve acesso ao benefício em outros anos. Então, nessa segunda vez que ele pede, ele tem que comprovar 9 meses de registro nos últimos 12 meses anteriores à data da dispensa. Mesmo que seja com 2 empregadores diferentes? Sim, sim.
Ele não tem direito, só uma ressalva também, ao seguro-desemprego se ele tem 2 contratos de trabalho ao mesmo tempo. Comum isso com o pessoal de área da saúde, que tem emprego em 2 hospitais, vigilantes. Então, se ele perde emprego em um dos empregadores, em uma das empresas, ele não tem direito a pedir o seguro-desemprego, tá? Então, e quando é a terceira solicitação, a terceira, vamos chamar da terceira dispensa, ou quarta ou quinta, não importa, então aí a exigência é de que ele tenha 6 meses de registro anteriormente à data da dispensa, tá? E aí nós temos o seguinte, para a primeira solicitação dele, a primeira vez que ele vai pedir, nunca trabalhou, teve um contrato de 12 meses, como eu disse há pouco, ele tem direito a 4 parcelas, comprovando vínculo empregatício de no mínimo 12 e no máximo 23 meses. Ele terá direito a 5 parcelas se ele comprovar vínculo de no mínimo 24 meses. E 3 parcelas se ele comprovar vínculo de no mínimo 9 e no máximo 11 meses no período que ele vai fazer jus. Okay. E 4 parcelas se ele tiver vínculo de 12 e no máximo 23 meses. E 5 parcelas se ele comprovar o vínculo de no mínimo 24 meses. Ok? Então, são regras um pouquinho complicado. Mas você acha isso em site do Ministério do Trabalho, não é difícil. Eu acho que o mais importante já foi esclarecido, né? Em relação ao tempo de serviço, em relação a quem tem esse direito e em relação a quem não tem esse direito. Tem mais algum ponto que seja importante a gente passar agora para o trabalhador, doutora? Eu tenho só mais uma observação para você, que é interessante que a medida provisória trouxe, a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Pela primeira vez, né, uma figura que eu, 30 anos de advocacia, nunca tinha visto. Também estamos em situação de emergência. Então, o que acontece? A empresa pode suspender o contrato de trabalho do empregado, desde que ela tenha um faturamento de até 4,8 milhões por ano. Nesse caso, os empregados que ganham até 3 salários mínimos terão a sua renda suportada pelo governo. O empregador não vai ter que pagar. Então, puxa, embora seja válido por apenas 60 dias, mas é uma bela economia para o empregador. E esse empregado dessa renda menor, que é uma faixa muito grande da população, vai ter esse custeio desse salário pelo governo. Me perguntaram já, e isso é interessante também, se quando você acede ao benefício, suspende o seu contrato sem salário, o governo vai pagar, se ele perde o direito ao seguro-desemprego no caso dele ser demitido. Não perde. Então, ele se afasta por até 60 dias, tem que se fazer uma negociação individual, escrita. O empregador não pode exigir trabalho remoto, isso é importante que as partes entendam. Nesse caso de suspensão, é ficar em casa sem fazer nada. Mas não se pode exigir nem teletrabalho, nem trabalho remoto. Ok? E o empregado também tem garantia de emprego pelo mesmo tempo em que o contrato dele ficar suspenso. Significa que quando ele voltar dessa suspensão temporária, imaginamos que seja uma suspensão de 30 dias, ele terá estabilidade de 30 dias. Se for de 60, terá estabilidade de 60. E nós temos a outra figura que a gente falou um pouco superficialmente acima, que é a redução de jornada de salário. Esse acordo válido por até 90 dias, as reduções 25%, 50% ou 70%. Reduz a jornada em 25% e o salário de 25%. Jornada 50% e 70%, tanto jornada quanto salário. Também nesta hipótese, que é muito útil para evitar a dispensa, o empregado tem garantia de emprego pelo mesmo prazo que for feita a redução de jornada de salário. Muito bem, muito bom a gente também poder entender aqui isso. Estão arguindo inconstitucionalidades, mas eu acho que o momento não é de pensar isso. Acho que, Cláudio, o momento é de união. Eu tenho dito isso, cada um vai pagar um pouquinho do preço. Temos que nos esforçar. Não adianta fazer campanha, vamos arrecadar alimento, vamos arrecadar produto de limpeza. O empregador precisa ter essa consciência social.
E o empregado precisa entender que se aquela empresa fechar, quando terminar a pandemia, já sabemos que estamos numa crise histórica muito pior à crise econômica de 2008. Como vamos retomar esses empregos? Quanto tempo isso vai demorar? Então, é um momento de bom senso. Muito obrigada, uma linda contribuição com o dia de hoje. Doutora Cláudia Rocha, ela está no Face como Cláudia Rocha Advocacia, no Instagram Cláudia_Rocha VIP e tem o site que é o claudiarochaadvocacia.com.br. Olha, foi um prazer conversar contigo, aprender um pouco sobre as leis, sobre os direitos, benefícios, mas eu acho que o recado mais importante que fica é essa sua fala final. O momento agora é de união. Sejamos juntos aí para sairmos juntos dessa crise e enfrentar essa pandemia com muita sabedoria, amor e coragem. Até a próxima oportunidade, doutora. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.